Ana, diz uma coisa: que tipo de impactos na nossa saúde podem surgir de problemas com desequilíbrio financeiro ou dívidas, por exemplo? Olha, se tem uma coisa que tira o sono, é a gente ter algum problema financeiro. Sem dúvida nenhuma, o mais evidente, acho que transborda aí o que a gente consegue, inclusive, administrar, são as dívidas. Elas acabam sendo um grande problema. A gente já falou dos números de endividados e inadimplentes aqui no Brasil, nessa série que a gente está fazendo aqui. Então, mostra que a gente está falando de algo que está afetando muitos brasileiros, principalmente quando a gente fala de inadimplência. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente está falando da pessoa que é endividada, a gente está falando de algo que traz a ela muito estresse, uma coisa bastante objetiva, a impossibilidade dela pagar as contas do final do mês, ou dela, muitas vezes, até colocar comida na mesa. A gente tem visto o perfil da dívida do brasileiro mudar, por um lado, pela facilidade de crédito, mas o brasileiro tem se endividado, inclusive por compras recorrentes, como supermercado e manutenção básica do dia a dia, e que isso traz um estresse, uma insegurança de alguma forma. Mas existe também aquele estresse ou aquele desconforto causado nas finanças que não é tão evidente ou ele é tão gritante quanto as dívidas, que é a relação das pessoas com o dinheiro, que também não deixa de ser uma questão e uma fonte de estresse. E de ansiedade e coisas dessa natureza. Eu escrevi uma coluna tempos atrás, muito interessante, de um papo que eu tive com uma pessoa e retratei isso na coluna, que o título era o seguinte: as aflições financeiras dependem do tamanho do bolso. A gente também se equivoca achando que quem tem uma vida financeira equilibrada ou menos escassa na questão financeira, ela também passa a ter uma relação melhor com o dinheiro, ou ela não é alvo de algum desconforto emocional, ou algum estresse, ansiedade relacionada à questão financeira. O conceito é o seguinte: se a gente olhar pelo extrato da nossa sociedade, é muito importante, quando a gente está falando de Brasil, a gente fazer essa divisão, porque o Brasil é quase que um continente, né? Quando a gente está falando das pessoas da base da pirâmide, a gente está falando de uma coisa essencial, que o dinheiro traz um estresse pela incapacidade das pessoas terem renda suficiente para algo que é muito básico. A essas pessoas, beira a desesperança de melhorar a sua vida financeira e elas acabam delegando isso para a sua próxima geração. Então, elas acreditam que os filhos terão a oportunidade melhor do que o que elas tiveram. Então, a gente está falando de pessoas, né, de baixa renda, que muitas vezes os filhos acabam tendo acesso a mais educação, a formação, uma possibilidade de renda maior, mesmo sabendo que há um desafio muito grande dos jovens no Brasil. O desemprego entre os jovens é muito grande, o endividamento com os jovens é muito grande, mas essa é a forma que essas pessoas da base da pirâmide entendem que, olha, beira a desesperança. Quando a gente está falando do meião ali do Brasil, pessoas que produzem renda, pessoas que conquistaram muitas coisas em voos econômicos mais estruturados aí do Brasil, ou pelo menos, né, com fôlego aí, econômico melhor, muitas pessoas conseguiram alcançar coisas que antes não imaginavam, muito até pelo crédito. Então, elas conseguiram financiar um imóvel, trocar de carro, conseguiram colocar o filho numa escola particular, conseguiram fazer com que o filho estudasse um idioma. Então, foi uma época, viajar. Então, foi uma população que conquistou coisas e que, com as crises mais recentes, até mesmo com a própria pandemia, se sentiram como se, num jogo de tabuleiro, do jogo da vida, andassem casas para trás. A essas pessoas, a aflição, o estresse ou a ansiedade financeira está relacionada a elas terem perdido aquilo que conquistou. E é muito difícil mesmo você conquistar alguma coisa e retroceder naquela conquista. Isso gera uma aflição muito grande nas pessoas, porque não é apenas a perda do seu poder
aquisitivo e econômico, mas você perde a sua autoestima, você se sente um fracassado, você fala, poxa, por que comigo? E, na verdade, tem uma coisa que é o individual, mas também há um reflexo e uma influência do coletivo e do contexto. A essas pessoas também. Estamos falando aqui de duas realidades diferentes e que sofrem essa ansiedade financeira em alguma medida de uma forma diferente. Já quando a gente está falando do topo da pirâmide, a gente tende a intuir que não tem problema nenhum. Está tudo resolvido, todo mundo estamos bem. feliz. Mas não é verdade, né? A essas pessoas há muita insegurança em relação aos filhos não poderem usufruir do mesmo conforto que eles. Há também alguns estudos que mostram, se a gente olhar até, né, empiricamente um pouco da nossa história, a gente está ali falando dos nossos avós, bisavós, muitos deles que foram imigrantes, que chegaram ao Brasil numa situação financeira muito difícil, conseguiram fazer com que os filhos melhorassem de vida, estudassem, nascessem aqui no Brasil, prosperassem. Essa geração, ela conseguiu enriquecer um múltiplo de vezes bem significativo em relação aos seus pais imigrantes, né, nesse exemplo que eu estou trazendo. A geração seguinte também. Veio os avanços tecnológicos, o mercado de trabalho, a economia, a estabilização econômica. Então, isso foi uma constante, mas possivelmente, até pelo contexto, se a gente olhar a concentração de riqueza, cenários econômicos, a inflação ao redor do mundo, os conflitos, não vai permitir que haja esse mesmo múltiplo de prosperidade para as gerações seguintes. E muitos podem, inclusive, retroceder nessa projeção social. Então, muitos do topo da pirâmide temem pelo futuro, né? Seja do seu patrimônio, de como isso será gerido pelos filhos, seja de como os filhos vão usufruir do mesmo conforto deles, ainda sabendo que muito desses patrimônios não serão, às vezes, suficiente para a própria geração. Então, isso mostra que o estresse financeiro ele está presente em todo mundo, independente do tamanho do bolso. Obviamente que a uns a gente está falando de colocar o essencial na mesa, e do outro, da preocupação de uma próxima geração, que a rigor deveria ser ela mesma responsável pelo seu futuro financeiro. Existem outros aspectos também que os problemas financeiros afetam diretamente e não à toa o mundo corporativo tem se preocupado mais com isso, de cuidar também do bem-estar financeiro de seus funcionários. Pessoas com problemas financeiros são pessoas com baixa produtividade, com maior índices de afastamento dos seus postos de trabalho, eles são mais suscetíveis a acidentes de trabalho, porque eles estão ali presentes, né, executando a sua tarefa, mas estão com a cabeça em outro lugar, ou seja, nos boletos que tem para pagar no final do mês. Então, muitas empresas já se deram conta disso, que não apenas cuidar da saúde física, né, fornecendo benefícios de saúde, com plano de saúde, que hoje é um benefício que a gente encontra em todas as empresas praticamente. Há uma preocupação com o bem-estar mental dos funcionários das empresas, com ações, com a cobertura mais ampla dos planos de saúde para as questões de saúde mental, que é uma questão da nossa vida moderna. Há até atividade física, empresas que vieram com este conceito de trazer esse tipo de atividade para dentro das empresas como um benefício. As empresas entendem isso como benefício, por quê? Porque a pessoa mais saudável, que pratica atividade física, vai ter uma melhor produtividade, vai ter menos afastamento, né? Vai usar menos o plano de saúde, que isso acaba sendo um custo para a empresa de alguma medida. E, mais recentemente, as empresas estão preocupadas com a saúde financeira dos seus funcionários. E isso mostra que é um aspecto social que a empresa vem a fazer para os seus funcionários, se preocupando com o bem-estar financeiro deles, que é um pilar importante da vida. Por outro lado, também está preocupado com os
resultados da própria empresa, porque sabemos que as pessoas que têm uma relação melhor, estão mais saudáveis financeiramente, tendem a ser mais produtivos. Uhum. Então, esses aspectos, esses reflexos na nossa saúde e esses sintomas, a gente precisa estar atento para entender a origem deles e se a origem deles está em problemas financeiros. Não adianta ficar tomando remédio para só cobrir o sintoma, amenizar o sintoma, se a origem está um descontrole, ali, um endividamento, essas coisas que você trouxe como exemplo. Tem empresas que estão fazendo trabalhos muito legais. Primeiro, o crédito consignado, que é uma realidade, as empresas estão passando esses funcionários antes por cursos não de capacitação, mas é um banho de loja ali sobre os princípios da educação financeira e do planejamento financeiro antes da pessoa adquirir esse crédito. Essa é uma iniciativa prática que pode fazer com que esse instrumento seja mais benéfico do que maléfico no longo prazo na vida das pessoas. Outras empresas estão colocando seus funcionários em reciclagem, criando multiplicadores dentro das organizações. Isso é um movimento bastante positivo dentro das empresas, porque ajuda essa estruturação de uma relação de vida saudável mais constante. Isso faz com que as pessoas cuidem melhor nas suas carreiras, são pessoas que elas vão valorizar mais a forma como elas ganham dinheiro, porque elas vão entender o valor do trabalho. Eu acho que é um ciclo que ele é benéfico para toda uma organização. Acho bastante importante que as empresas tenham percebido isso como uma fonte justa, né, de você ajudar o seu funcionário, mas também trazer benefícios para dentro da empresa, né? Resultados para dentro da empresa. E existem aquelas coisas que, como você disse, muitas vezes a consequência ela é visível, mas a causa não é entendida. Às vezes o funcionário está mais estressado, ele tem problemas de relacionamento dentro da empresa, mesmo dentro dos ambientes familiares. Você já deve ter ouvido falar da infidelidade financeira, acontece muito entre os casais. Como assim, né? O que é a infidelidade financeira? Pois é, a infidelidade financeira é a dificuldade que a gente tem de falar abertamente sobre o assunto com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e a gente omite coisas que são importantes dentro de uma relação. Quando a gente está falando de uma relação, seja essa relação de trabalho, seja essa relação dentro de um casamento ou de uma união estável, a gente está falando de coisas que são interdependentes e que as suas consequências, seus atos trazem consequências para todos os envolvidos. A gente falou até agora dentro do mundo corporativo. Porém, dentro das famílias, os casais, eles omitem muito a sua realidade. Aquela coisa, compra algo que pagou 100, mas diz que pagou 50, compra alguma coisa, deixa escondido no porta-malas do carro por uma semana até despistar um pouco, aparece com uma roupa nova, fala, não, imagina, velha, você que não repara em mim, aparece com equipamento novo em casa, não, imagina, isso aqui é baratinho. Isso são pequenas omissões, mas que isso pode trazer um grande problema financeiro para o casal e pode ser uma grande fonte de estresse. Muitos relacionamentos, muitos divórcios no Brasil são causados por questões financeiras e que, às vezes, elas estão incutidas em outros assuntos. Então, a gente acha que o amor acabou porque parou de mandar flores, parou de sair para jantar, parou de viajar juntos e, por trás, a gente está tendo um problema financeiro. Então, a infidelidade financeira, assim como a infidelidade, de uma maneira geral, ela causa uma ruptura de confiança e que é muito difícil de se recompor. Eu recebo assim, relatos de pessoas que convivem com isso. E, às vezes, a descoberta da infidelidade já é num momento tão avançado que isso traz consequências sérias para todo mundo. Esses dias mesmo eu recebi a história de uma mulher que ela tinha acabado de se separar e ela achou, né, que ia dividir os bens e ela dividiu realmente dívidas, né, que são bens que o marido ou ex-marido tinha tomado dívidas sem o conhecimento dela. dela. E para a finalidade, ela também não sabe
Às Para vezes quê? pode ser até uma finalidade até de boa intenção. Você investiu num negócio, você reinvestiu em alguma coisa, você comprou algo que era para benefício da família, mas aquilo se tornou uma dívida impagável. O que acontece muito são empreendedores que muitas vezes acabam, né, tendo dívidas em nome da empresa, mas isso acaba acarretando muito para os sócios. Muitas mulheres acabam deixando esse assunto alheio à vida delas e terceirizam essa função sempre para o homem mais próximo ali, né? Ou para o companheiro, marido, para o pai, para o irmão. E aí, às vezes, se depara com alguma coisa que gera não só uma ruptura nessa confiança, mas também problemas objetivos, judiciais, e são problemas muito sérios que por trás trazem também todo o estresse que foi o começo da nossa conversa. Então, nesses relatos, que não são incomuns de eu receber, de pessoas que, assim, ao se separarem, descobriram que tinham dívidas que nem sabiam, que iam assinando as coisas e não olhavam. Então, isso é uma desatenção às questões financeiras e é uma infidelidade da outra parte. Por isso que é importante. Outro dia eu estava conversando sobre regime de casamento, que é uma questão super séria a se decidir. Não é uma declaração de amor, é uma decisão econômica que os casais precisam tomar. Você está desenhando ali um contrato e esse contrato tem seus prós e contras em todas as opções disponíveis, mas que precisam ser discutidas. E que, no fim, a separação total de bens acaba sendo a disciplina que o casal precisa para discutir cotidianamente esse assunto. Porque quando você casa com a comunhão parcial de bens, que é a opção legal aqui no Brasil, ou seja, você chega lá, essa que é a automática, se você não declara qual você quer, tudo ali é muito conjunto. Então, se eu comprei esse equipamento, é dos dois. Se eu comprei essa caneta, é dos dois. Se eu comprei um imóvel, é dos dois. Então, não há nenhum momento em que o casal sente e discute qual é o melhor destino para aquele recurso que está sendo adquirido pelo casal. Ou por uma venda. Se eu vendi isso, é dos dois. Se eu vendi isso, é dos dois. Já a comunhão, a separação total de bens, é uma coisa que, olha, eu comprei isso aqui, vamos dividir, isso fica no meu nome, isso fica no seu nome, 50% é meu, 50% é seu. Então, é um jeito dos casais serem forçados a discutir uma coisa que cotidianamente eles já deveriam discutir, a despeito de todo o trabalho que isso dá, o desgaste, né? Acho que a gente pode fazer um conteúdo só sobre isso, para discussão de pactos pré-nupciais, as vantagens e desvantagens de instrumentos, que, na verdade, eles evitam essa série de estresse e de problemas. Deveriam evitar. Tem uma frase que eu também uso bastante, de um advogado especializado em perpetuação patrimonial, que ele diz o seguinte, né? Um acordo pré-nupcial ou um regime de casamento, ele regula bens, não relações. Uhum. E essas coisas, infelizmente, sejam as relações conjugais, sejam as relações familiares e sejam as relações com o nosso trabalho, o dinheiro sempre está ali envolvido de algum jeito e muitas vezes pode ser essa fonte de estresse. Ana, quando a gente fala sobre infidelidade numa relação, em geral tem dolo, tem uma intencionalidade. Quando a gente fala de infidelidade financeira, talvez no curso do relacionamento as decisões financeiras não tenham sido tão positivas, não por um dolo, por uma intencionalidade, mas talvez ali por um desconhecimento, uma falta de técnica, tudo isso. Então, para quem está nos ouvindo e que se identificou com essa questão, porque de alguma maneira não partilha ou não tem 100% de transparência sobre suas finanças com parceiro ou parceira, o que a gente pode orientá-los, né, em relação a essa situação? Quais são os mecanismos, as dicas? Tem aplicativo? O que a gente pode orientar no sentido de ter mais transparência para ter uma relação melhor e não deixar que questões financeiras atrapalhem um relacionamento que muitas vezes vale muito mais, né? É muito mais difícil de você construir, requer ali muito mais trabalho do que necessariamente só a parte financeira, né? Existem algumas dicas. Mas acho que aquele princípio básico, né? 2 cabeças pensam melhor que uma.
mesmo que essas duas cabeças não sejam cabeças técnicas voltadas para a pauta, sempre você tem uma ponderação do outro. Numa relação, essas questões elas precisam ser discutidas no melhor momento da relação e não no pior momento da relação. Discutir sobre dinheiro, sobre contas, é muito chato, eu também não gosto, às vezes eu fico de bico, mas são discussões que são necessárias, elas são necessárias para que a saúde e a confiança do casal nessa matéria se estabeleça ao longo do tempo. Compartilhe, tem que compartilhar. Então, olha, tá aqui, a gente tem essa questão, não sei o que fazer, não, mas vamos discutir, eu também não sei o que fazer. Pode ser que ali aquele casal resolva, não, vamos contratar alguém para nos ajudar. Poxa, vamos ouvir a opinião de uma outra pessoa, vamos ler sobre isso. Porque o que acontece é que muitas vezes você tem razão, às vezes não tem o dolo, às vezes é uma coisa que a pessoa tenta administrar sozinha e quando ela vê, ela não consegue mais. Ela tentou fazer com a melhor das intenções, mas o resultado não foi positivo. Quando você tem duas pessoas pensando nisso, isso ajuda a criar pelo menos caminhos, ideias, a você encontrar formas de resolver aquela questão. E a segunda dica é isso, discuta isso na melhor fase da relação. Na pior fase, a gente vai colocar na mesa sentimentos, emoções, rancores, que não vão ser bons para se resolver. Se a gente não conseguir discutir isso no melhor momento, não vai ser no momento de uma ruptura que a gente vai ter um mínimo de racionalidade para fazer essa discussão. Então, abra um vinho, sente, discute, se intere, por maior que seja o problema, às vezes ele é menor do que o que se imagina. Sabe aquela coisa de você não quer olhar embaixo da mesa para ver o tamanho do monstro, mas às vezes é um ratinho desse tamanho que poderia ter sido resolvido. Então, entre todos os hábitos que vocês vão construir ao longo da vida, no relacionamento, explicitem, conversem, falem, respire fundo, conversem de novo, porque isso é parceria. E quando a gente está falando de um relacionamento, a gente está falando essencialmente de uma parceria. E acho que tem alguns instrumentos que podem auxiliar nessa construção conjunta. Por exemplo, uma conta conjunta, né, onde os dois têm acesso e ali acompanhem as movimentações, não só na parte das despesas, mas na parte dos investimentos também. E aí você insere os dois, né, nesse contexto, definam objetivos conjuntos, aquelas gavetinhas, né, serem as gavetinhas também do casal, buscar um especialista numa situação onde nenhum dos dois, as duas cabeças pensam melhor, mas às vezes não chegam nas respostas, então buscar ali um especialista dentro da sua instituição financeira de confiança, né, para auxiliar e evitar todos esses transtornos, né, que podem ser evitados com planejamento, com orientação correta, com o diálogo. E cada casal vai encontrar o que é melhor para eles. Não existe uma fórmula pronta, por isso que é mais difícil. Se existisse o que funciona e o que é melhor para todo mundo, poxa, né, seria a pergunta de $1 bilhão. Mas não existe, por isso que precisa haver essa construção conjunta. Então, o que é melhor? Fazer tudo junto, tudo separado? Eu sou daquela opinião que a gente precisa manter a nossa intimidade, mas se o casal não unir esforços para construir algo maior, ele está perdendo uma grande oportunidade de juntar duas rendas, dois objetivos, um esforço comum no mesmo objetivo, e aí a chance de sucesso é sempre bem maior. Isso aí. Muito obrigada, Ana. De nada, até a próxima.